The Project Gutenberg e-book of de Antônio Alves Martins, Bispo de Viseu, esboço biográfico these e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: de Antônio Alves Martins, Bispo de Viseu, esboço biográfico author, Camilo Castelo Branco release date, July 15, 2009 e-book Jogo da Velha 29417 most recently updated, January 5, 2021 Language, Português Original Publication, Porto, Livraria Internacional de Ernesto Chardron Casa Editora Lugan e Genelius, Successors Imprensa Internacional Vitória, 166, 1889 credits, produced by Pedro Saborano, produced from scanned images of public domain material from Google Book Search, asterisco 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 start of the Project Gutenberg e-book de Antônio Alves Martins, Bispo de Viseu, esboço biográfico asterisco 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 de Antônio Alves Martins Bispo de Viseu esboço biográfico por Camilo Castelo Branco segunda edição Porto Livraria Internacional de Ernesto Chardron Casa Editora Lugan e Genelius, Successors 1889 Preço R$ 200 esboço biográfico de Antônio Alves Martins Bispo de Viseu esboço biográfico por Camilo Castelo Branco segunda edição Porto Livraria Internacional de Ernesto Chardron Casa Editora Lugan e Genelius, Successors 1889 Todos os direitos reservados Imprensa Internacional Vitória, 166.5 É agradável e não comum esboçar alguns traços da vida de um varão benemérito, cujos antepassados, praticando obscuramente o bem, nos não intimam o dever de lhes atribuir ou inventar proezas cívicas. Em tempos não remotos, quando era costume inculcar ou explicar, pelo decoro da estirpe, virtudes ou heroísmos, raro biógrafo se saía limpa e airosamente de ao pé do berço humilde do seu rero. É ver o empenho pouco menos de lastimável dos que inventaram a voz fidalgos a João Pinto Ribeiro, como se o esplendor de seu patriotismo fosse demasiado para um só homem, e devesse, em vez de ir adiante a fidalgar vindouros, retroceder aos passados, ilustrar-lhes a sepultarás em galardão póstumo. Donosa e bizarra fidalguia é uma que nos faz sentir que o é, porque a seis-arre natural fronteira entre bom e mal, é a que vemos gerar-se, florir e fructear sem inculcadas e vãs precedências, é a que assinala os homens prestantes, alumiando-os de luz sua, a fim de que a posteridade os extreme da sombra, se os contemporâneos não poderão ou não quiseram aquilata-os desassombradamente.
Homens deste vulto, per si mesmos nobilitados, não se procuram no berço, é em meio de nós, é desde o momento que os vimos receber da gratidão pública os títulos de sua nobreza 7 Enar. D. Antônio Alves Martins, doutor na Faculdade de Teologia, bispo de Viseu, par do Reino e ministro de Estado honorário, nasceu na Granja de Alijó, província de Trás-os-Montes, aos 18 de fevereiro de 1808. Modesta abundância e laboriosa probidade e excelências congêneres da profissão agricultora honravam e felicitavam a família de que procede o Enar. Bispo de Viseu. Dado que a sua iniciação a estudos superiores não levasse o intento posto em determinado destino, motivos, em que talvez seria grande parte a obediência, moveram o moço de 16 anos a entrar na terceira ordem de S. Francisco, chamada da Penitentio, cuja casa capitular era em Lisboa. Não é já hoje em dia muito vulgar a notícia da Ilustração em que primacialmente se avantajava aquela corporação religiosa, cujos serviços literários e evangélicos estão consignados nas memórias históricas do arcebispo Cenáculo e nos variados escritos de Frei Vicente Salgado. Nenhuma ordem, digamos-lhe assim, acabou com mais brilhantes fins de existência gloriosa, através de 4 séculos. Ali principalmente se ensinaram a diplomática e as línguas orientais, de ali surgiram abalizados mestres de grego e hebraico, árabe e siríaco. Muito de indústria lembramos esta cláusula queissa inútil, porque temos lido e ouvido inconsiderados se não indultíssimos conceitos dos regulares da terceira ordem de S. Francisco. Não será pois descabido lembrar a juízes menos competentes que a livraria, atualmente chamada da Academia Real das Ciências, era a deles. Em 21 de maio de 1825 vestiu o Enar Antônio Alves Martins o hábito de professo, e passou a estudar filosofia no Colégio do Espírito Santo em Évora, doação de El-Rei de José à Terceira Ordem, em 1776, extinta a Companhia de Jesus. Em outubro do ano seguinte, matriculou-se no Colégio das Artes, com o propósito de seguir o curso universitário, frequentando alternadamente as aulas de matemática, filosofia e teologia. Cursava o distinto acadêmico o seu terceiro ano da universidade, quando as renovadas ideias de 1820 agitavam febrilmente os ânimos de grande número de escolares aquela falange de generosa nova mocidade, predestinada a ser tão grande parte na propaganda dos princípios liberais e na ocupação dos mais eminentes postos da representação nacional. O aluno de teologia, posto que ligado a uma corporação religiosa, aliou-se aos propugnadores do governo representativo, sem todavia emparceirar-se com os injustificáveis bandos que intermeteram uma página de desonra indelével na história dos ásperos sacrifícios de aquele período. Desde tem Rosenos a condição do Enar
Alves Martins saiu avessa a rebuçar ou sequer temperar calculadamente as suas opiniões políticas. Este franco destemor e afouta energia foi sempre, e apesar da experiência será sempre a mais relevante fisionomia do Ezenar. Bispo de Viseu. A ousadia de manifestar-se afeiçoado à revolta militar do Porto, de 16 de maio de 1828, seguiu-se ser riscado da universidade, quando frequentava o terceiro ano teológico. Sem embargo, o Ezenar Alves Martins prosseguiu nas aulas da sua congregação, e, concorrendo às cadeiras de filosofia e teologia, recebeu o prêmio de sua aplicação e créditos, sendo logo, e tanto na flor da idade, nomeado mestre da ordem. Os condiscípulos do estudioso mancebo ainda hoje recordam a viveza, penetração e discernimento com que ele se igualava aos mais distintos. Não estava, todavia, aquele alvoroçado espírito ainda maduro de feição para pautar-se ao magistério. Desimpulsaram-no estímulos inflexíveis a quinhoar dos perigos e honras nas lutas que estrondeavam fora e dentro do claustro. Era aquele um tempo em que todo homem olhava para o horizonte do dia novo, bem que a uns se figurassem de fogo destruidor as cores da aurora, e outros a saudassem como luz redemptora a alvorejar civilização para o mais ignaro, escuro e abatido torrão da Europa. Alves Martins não podia pertencer ao número dos Prandons que, adorando a ocultas ideias, sopesavam com os assamos de uma discreta expectativa os ímpetos de a confessar e servir. A experiência mostrou seguidamente que estes sisudos foram depois os primeiros que surgiram enramados a arrojar os louros nos tapetes dos ministros de 1834, por onde se prova que a prudência é sempre de medranças, ainda quando uma sã terminologia a alcunhe de ardilosa. Como quer que fosse, Alves Martins, no momento em que as tropas liberas rebeladas no Porto evacuavam Coimbra, saiu do colégio, acompanhou-as, e sentou praça no regimento de voluntários de Alijó. Sem demora lhe foi instaurado processo no Tribunal Secular e nas comissões militares de Trás-os-Montes. O prófugo, porém, recolhendo-se ao claustro, pensou talvez que a perseguição, empenhada em exterminar inimigos mais temerosos, o esqueceria. Era, em verdade, ter em 11 coisa de pouco a memória das testemunhas juramentadas no seu processo. Em 1832 foi nomeado capelão da Armada, fora-lhe imposto o encargo sob obediência, porque da terceira ordem saíam os padres para os navios do Estado. Poucos meses depois, o capelão, cuja pertinácia em ser liberal o tornara por demais esquecido do instaurado processo, foi de novo processado na Majoria General, preso nas cadeias de Coimbra, e sentenciado com mais 3 companheiros na Conservatória da Universidade. Na tarde do dia 28 de janeiro de aquele ano, uma leva de presos ida de Coimbra para Almeida 12 conseguiu fugir na altura de Santo Antônio do Cântaro, favorecida talvez pelo comandante da escolta.
Naquela leva iam 3 presos já sentenciados no conservatório. A sentença era um modelo de concisão e ferocidade. Chegados a Viseu, deviam ser espingardeados no campo de Santa Cristina. Um dos 3 condenados era o ex-Enar Antônio Alves Martins. As alegrias de uma salvação muito incerta não compensaram ao sentenciado e a 3 companheiros as angústias que se seguiram. Desviados de todo o trilho, desprovidos de mínimo recurso, e até desconfiados da caridade do lavrador a quem pedissem um pouco de pão e agasalho, durante 11 dias e noites, erraram, por serénias, retransidos de frio e 13 fome. Quando ao 9º dia de tamanha miséria chegaram à margem do Mondego, junto de Vila Verde, e reconheceram que o passo era guardado por sentinelas, os 4 fugitivos às 9 da noite entraram na água, e, como submersos em uma salina, esperaram 4 horas de formidável agonia a menos perigosa oportunidade de vadiar o rio. 2 dias depois chegaram a Leiria, onde se apresentaram ao tenente-coronel Vasconcelos, hoje visconde de aquela localidade. Conquanto a robusta mocidade de Alves Martins se aguentasse na luta com os trabalhos de aquela fuga, o resultado funestou-se-lhe depois, sobrevindo-lhe um tifo para o tratamento do qual o hospital de Leiria lhe favoreceu uma enxerga. Apenas convalescido, passou a Lisboa, e, terminada a Guerra Civil, voltou a continuar seus estudos em Coimbra, onde se graduou em Teologia, por 1837, deixando as faculdades de Matemática e Filosofia no 2º ano. Na lista dos estudantes perseguidos e portanto agraciados pela Lei de 1834, estava o nome de Antônio Alves Martins. Ele, ainda assim, dispensando-se dos benefícios da lei, subjeitou-se às praxes, frequência e provas dos restantes acadêmicos. Aceitou apenas os 12.000 réis que lhe pertenciam como a egresso da terceira ordem. Eis aí o primeiro lance de desinteresse que será o precursor 14 de outros testemunhos de não vulgar desprendimento. Demais de isto, um homem no vigor dos ênos e sazão das aspirações, com justa causa para desvanecimentos de maritos, uns ganhados com seu eminente espírito, outros adquiridos pelos trenos que correu a sua vida no serviço da causa triunfante, temos concorrendo a uma cadeira de filosofia no Liceu do Porto para granjear o pão da independência, visto que o despacho para o magistério universitário se demorava. Mas, nem ainda nome e serviços lhe complanaram dificuldades. Um antigo professor obteve, anulado o concurso, despacho fundado em direitos de já ter exercido o ensino. Alves Martins concorreu novamente à cadeira de História e Geografia para a qual foi despachado em 1839. Assombra e entristece ao mesmo tempo o confronto das ambições descompassadas que hoje em dia saltam e bravejam de nomes obscuríssimos, e a modéstia, comedimento e parcimonia dos homens de então,
os quais tão afastados já parecem de estes nossos dias. E todavia, são de hoje, são nossos contemporâneos. Que decorosos brios não reportavam o ânimo dos que se davam por bem pagos de ser livres para poderem buscar sua parca vida no ensinamento da mocidade. Claro era que Antônio Alves Martins não podia abastardar os danos da inteligência, malbaratando-os em incenso ao 15 poder em escambo de mercês que lhe permitissem, inerte na força da idade, e no regalo de ledos oucios, descurar como incomoda esta coisa onerosa chamada honra do trabalho. 3 anos passados, o professor do liceu foi eleito deputado. A sua entrada no parlamento em 1842 abriu mais um exemplo dos danos que fomenta a rigidez do caráter vinculada ao arrojo da censura. O Ezenar Alves Martins distinguiu-se na oposição. Os seus discursos não eram preparados com a engenhosa paciência dos que atentam superiormente no brunido e terço dos períodos, e a miúdo pompiam enfeites acadêmicos em assuntos de seu natural simplíssimos. Como a sua eloquência brotava súbita das convicções, e a cada passo os desacertos do poder as estimulavam, não se lhe fazia mister o prévio lavor da composição literária das suas orações. O Ezenar Alves Martins era, primeiro que tudo, dialético, assim destro quanto lacônico, umas vezes severo, outras aspérrimo, mas sempre justo, e escutado com respeitosa atenção de parciais e adversários, entre os quais se procuravam sempre os mais audaciosos para o impugnarem. A austeridade de sua índole, inflexa às chamadas conveniências partidárias, singularizava-se por uma honrada obstinação propriamente com os erros da sua parcialidade. Os do seu lado impacientavam-se magoados quando as frechas do intemerato argumentador 16 lhes iam apontadas e mais penetrantes que as dos adversos. Que montava isso à serena consciência de Alves Martins. Os seus amigos políticos deixavam de o ser, logo que exibissem, como diplomas de consideração, poluir-lhe por efeito de uma forçada condescendência a inteireza de seus princípios sempre liberas, e ao mesmo passo moderados e conciliadores. Contra as demasias do poder a chamou sempre em reação vigorosa, quer os governos se fortalecessem na complacência do trono, quer no apoio faccioso dos plebiscitos. No seu ânimo tanto impendiam influências patriciatas como populares. Abusos de ambas as procedências lhe eram por igual odiosos, e os sobre excitavam a extremos de não poder estancar o ímpeto das frases excessivamente acrimoniosas, se algum contendor lhe recalcitrava com desabamento. Assim o vimos sempre e com indomável pulso nas accesas disputas com o actual Visconde de Souto Maior 2.17 acima escrevemos que a sua entrada no parlamento inaugurara mais um exemplo dos danos inherentes à rigidez de caráter e aos atrevimentos de uma franca reprovação. O governo, para lhe fazer sentir seu desagrado, à custa de uma injustiça sem disfarce,
preteriu no despacho universitário. Este facto deverá capitular-se de inveterada desmoralização, se antes não fosse uma espécie de direito consuetudinário nos governos que todos se estribam na adesão dos amigos, e por amor deles suplantam a justiça dos contrários. E tão perversor direito explica as abjecções, as apostasias, os envilecimentos contra os quais Antônio Alves Martins, desde deputado até ministro do Reino, desde conventual de Jesus até prelado viziense, se levantou sempre com honesta sobranceria. Verdadeiramente, contra o adversário deste fôlego não bastavam os atletas parlamentares. Urgia ao poder suspeitoso espiá-o no escuro das noites e ladeá-o de quadrilheiros. Antes de ser deputado, já o exenar. Alves Martins, no último ano de sua formatura, em 1837, havia sido preso em Coimbra como cúmplice na revolta dos marechais Lance, que passou totalmente alheio da sua menor interferência. O ilustre preso devia ainda conhecer no cárcere, que lhe davam os livres, a taboa que lhe tinha dado o governo dos escravos. Apenas se haviam interposto 3 anos desde a sentença de morte lavrada na Conservatória 18 até ao mandado de captura da autoridade constitucional. Sendo deputado, foi preso em 1843, ou, como quem quer adoçar o termo, foi detido porque entrava por noite alta em conciliábulos revolucionários. No seguinte ano, 1844, estando no Porto, foi intimado para encarcerar-se no Castelo da Foz, como facionário da revolta militar de aquele ano. Governava então o distrito exenar Antônio Emílio Brandão, cavalheiro cujas virtudes ainda não foram puídas pelo atrito da política. Dignou-se a autoridade ouvir as declarações do indiciado como conspirador, e, suspensa a ordem de prisão, deixou-o vigiado pela polícia. Escusado é procurar o exenar. Alves Martins estranho à Revolução de 1846 e 1847. Conheceu os homens, que formaram o gabinete revolucionário, vizinhou deles com o seu conselho e prática dos negócios, mas pendemos a crer que muitíssimos actos da junta, nomeadamente os militares e diplomáticos, mereceram a sua reprovação, mais ou menos expressada no opúsculo 9 de outubro, que sua S.S. publicou, historiando os sucessos tumultuosos da Contra-Revolução 3.19. O exenar Antônio Alves Martins não conheceu o andamento da Revolução somente pelos boletins das manobras e batalhas impressos nas gazetas. Viu-a de perto, bem no centro dos perigos, tomando deles o quinhão que lhe quadrava, como a homem que em si sentia impulsos de defender no campo a causa que patrocinara na imprensa. Rio quer que seja grandioso que nos avulta a proporções impróprias de este tempo o homem de letras de par com o soldado não esquivo aos trenças das pelejas.
A hipocrisia não acha edificativo o lance, mas os espíritos despreocupados admiram e respeitam a coragem que entendeu dever ao bem da sua pátria, há um tempo, os serviços do braço e os tesouros da inteligência. Terminada a Guerra Civil pela Convenção de Gramido, continuou o professor a reger sua cadeira, e simultaneamente redigindo o Nacional, diário então organizado para sustentar os princípios da reforma, abastardados se não derruídos pelo gabinete constituído depois da convenção. O trabalho assíduo de Assis era gratuito como antes e depois aconteceu em todos os periódicos de sua colaboração. Concorremos então na parte literária do Nacional. Com íntima saudade nos recordamos da lhaneza e cordial crítica com que o primeiro redactor político nos acoimava de frívolos ou louvava por esperançosos uns folhetins com que nos ensaiávamos para esta lida indefessa de 20 anos. Os artigos do Ezenar Alves Martins, redigidos com admirável presteza, e momentos antes ou simultâneos da composição tipográfica, eram modelos de polêmica, e às vezes retaliações um tanto acerbas para os adversários. Passos Manuel, avaliando o caloroso publicista como escritor político, elevava o eminência entre os melhores. Em aqueles anos de 48 e 49, o Nacional primou no seu progressista e liberalíssimo programa, confiado às superiores capacidades de Alves Martins, Parada Leitão, Evaristo Basto, e Nogueira Soares. O espírito público estava disposto a coadjuvar a Revolução Militar de 1851, acaudilhada pelo Marechal Saldanha, e ressurgida da sua prostração por alentos de alguns seus confederados no Porto. No 21 esforçado número dos cooperadores da intitulada Regeneração alistou-se o Ezenar Alves Martins, posto que a política do Ezenar Duque de Saldanha lhe não abonasse mais prosperidades nacionais que a política do Ezenar Conde de Tomar uma e outra, mais ou menos aulicas e filiadas na corte, eram pouco menos de facciosas, e mais que muito impopulares. A nosso juízo, o Ezenar Alves Martins, considerando que o antagonismo pleiteava entre dois vélidos a disputarem-se privança e influência, teve como político e acertado expediente apoiar o mais fraco, para assim, removidos os estorvos dos nomes pênicos, abrir novo horizonte às reformas desejadas, e subverter os elementos reacionários. Este seria, porventura, o propósito do solerte político e de outros notáveis correligionários da junta consubstanciados na Revolução. É, de feito, a fez da nova política, animada pelo talento sagacíssimo e digno conciliador de Rodrigo da Fonseca Magalhães, inaugurou-se com ares de ciência nova em matéria de governar. Homens de arraiais que entraram ou congraçaram-se no mesmo intuito, fatigados dos vanilóquios da tribuna, e cortados dos desastres da guerra civil.
Iniciaram-se na administração algumas inteligências devotadas ao progredir material, ao adiantamento procedente dos estudos econômicos, descurados até aquele tempo em que, pelo ordinário, os mais loquazes parlamentares pareciam ainda remodelar as 22 suas faces pelas recordações tribunícias das primeiras câmaras, estudando a eloquência em Ferreira Borges e Fernandes Tomás. Então se viu esfriarem os entranhados despeitos, apagarem-se as inspirações sonorosas dos questionadores políticos, e comunicarem-se uns a outros o mesmo impulso de apoio para obras públicas, estradas, telégrafos, portos marítimos, reformas aduaneiras, desvinculação da terra, enfim. Operou-se estranhamente a comunhão de todas as vontades no estudo e exploração dos processos de riqueza que as nações prósperas nos exemplificavam. Mas enquanto os videntes do progresso material pindarizavam os adais da ideia nova, o governo, inaugurado em 1851, dilapidava e prodigalizava, como se o edifício novo houvesse de ser cimentado sobre as ruínas da Fazenda Nacional, e o povo, que farto e empobrecido para tão descomedidas despesas, devesse ser sacrificado aos créditos dos iniciadores do progresso. O Ezenar Alves Martins retirou o seu apoio ao governo. Estava com o povo e contra as demazias do poder. Estava com o progresso, mas progresso compatível com a debilidade do tesouro. Em novembro de 1852, obteve-se a nomeação de lente de teologia, suscitando-se dúvidas, no entanto, sobre a antiguidade que lhe competia, renunciou o magistério, optando pela cadeira canonical na Sé Patriarcal de Lisboa 23. Continuou militando já na oposição, já nas maiorias, assim na imprensa como no parlamento, por espaço de 9 anos. Em 1861, foi nomeado enfermeiro-mor do Hospital de S. José, onde se desvelou quanto cabia em suas muitas faculdades e prestantíssimos alvitres. A imprensa louvou-o unanimemente pelas reformas que em sua administração se operavam. Cortou abusos. Pautou rigorosamente obrigações. Gratificou serventuários beneméritos. Exaltou os nocivos. Feriu pela raiz a árvore dos desperdícios à sombra da qual se medravam muitos, com agravo da pobreza e do infortúnio. E tamanho afecto cobrou o novo enfermeiro-mor àquela casa de dores que, volvidos anos, e já ministro do reino, se lhe estava sempre desentranhando em benefícios, convertendo em pão e cobertura as liberalidades das pessoas que por elas, mais do que pelas mercês, se então nobilitarão. Aprouve-a essa majestade galardoou-o com a comenda da Conceição pela sua benemerência no exercício de enfermeiro-mor. O Ezenar Alves Martins rejeitou a graça por entender que o cumprimento de uma obrigação não era caso para condecorações. De passagem notaremos no despacho deste afanoso encargo um sucesso que motiva saudades,
Foi este despacho o último que o Ezenar de Pedro assignou. O amigo dos infelizes, ao despedir-se deles, enviava-lhes uma alma cheia de generosa rectidão 24 a zelar-lhes o seu patrimônio. Bem escolhido protectar para desvalidos que bem o sabem os que de perto convivem com o ilustre prelado facilmente enternecereis alegrimas e vereis comiserado aquele aspecto que se vos figura severo e inacessível às dores maviosas da compaixão. Em julho de 1862 foi apresentado o bispo na sede Viseu Ezenar de Antônio Alves Martins, confirmado no consistório de S. Mateus, e sagrado em dia de Todos os Santos. Como a doença o impedisse, governou a diocese por procurador, até que em janeiro de 1863 fez entrada solene na sua catedral. No tempo que mediou entre a sua apresentação e confirmação, recebeu um breve de S. Santidade, encarregando-o do regimento da diocese, na qualidade de vigário apostólico, a fim de debelar o cisma que lavrava no bispado, à conta da nomeação do vigário capitular. Fora o caso que o cabido descontente, recorrendo a Roma, obtivera anular a segunda eleição. Recusou-se o Ezenar bispo a cumprir o breve, posto que honroso para esses enquanto S. Majestade o não aprovasse. Travou-se alguma contestação entre o prelado e o nuncio que se dispensava do Placito Regio. O breve, porém, não se cumpriu. O Ezenar de Antônio antepôs o respeito da lei portuguesa ao arbítrio romano. Só depois da sua sagração, é que esses entendeu nos negócios da sua diocese. Foi esta uma judiciosa inflexibilidade de caráter que se decidiu 25 pela dignidade nacional contra a jurisdição prelatícia. As insígnias do príncipe da Igreja, honorificadas pela confiança do chefe da cristandade, não o demoverão de acatar submissamente os foros do chefe da nação. Louvável rigidez de primoroso ânimo que em cada acto nos está sobrepujando a medida vulgar. O zelo da missão prelatícia divorciou-o fundamentalmente da política. A sua cadeira na Câmara Alta, ao invés de muito naturas conjecturas, esteve por espaço de anos devoluta. O solícito prelado dedicou-se de coração aos cuidados pastorais, quer morigerando abusos, quer envidando esforços na educação do clero. No primeiro ano fez 3 ordenações, e, nos seguintes, ordenação geral e única nas têmporas de S. Mateus, atendendo ao proveito dos ordinandos. Aqui vem de molde um facto cuja notoriedade nos corta delongas no memorial. De natureza estranha foi ele, e, como tal, soou com grande estampido dentro e fora do país. Em junho e julho de 1867 concorreu S. a Roma para assistir às festas do centenário ou de S. Pedro e canonização de alguns santos.
Em certo dia o soberano recitou na Capela Sistina como discurso do trono ao qual é de estilo responderem os bispos como uma saudação a essa santidade. Em esta saudação, previamente elaborada, realçavam 26 pontos doutrinários e controversos grandemente incongruentes com as convicções do prelado viziense acerca da infalibilidade e do poder temporal do Papa. A saudação ou resposta ao discurso pontifício não havia sido discutida nem consentaneamente redigida por alguma Assembleia Episcopal. Era papel já de antemão impresso, como se o conteúdo fundamentasse em dogmas incontradictáveis na cristandade. Os prelados concorrentes à Capela Sistina, no acto de se apartarem, receberam convite impresso a comparecerem, no seguinte dia, no Palácio Eltiri para o intento de lerem e assignarem a saudação. O cardeal, que rubricava o convite, não solemnizou com a sua presença a Assembleia dos Prelados, os quais, ao compasso que entravam, iam recebendo os exemplares, e eram advertidos que lessem, assignassem e os não levassem. O Ezenar, bispo de Viseu, já que ninguém abria discussão, nem o peremptório do aviso a permitia, leu e deliberou, também peremptoriamente, não assignar. Em o 1º de julho, apareceu a saudação a essa santidade em acto solene, ao qual o Ezenar de Antônio, divergente de seus colegas, não concorreu. Não obstante, entre os signatários, de aquele protesto pela infalibilidade e poder temporal encontrou o bispo português o seu nome. Sem interpor tempo, S.S. protestou, por via do embaixador de Portugal em Roma, contra a sua assinatura nem feita nem autorizada. O nobre prelado, protestando 27 n este dae, não cogitava em assoprar escarceus que dissem a lembrar as divergências das cristandades primitivas, quando as dúvidas sobre infalibilidade dos bispos de Roma eram suscitadas por venerandos prelados que tinham bem no vivo de sua fé as tradições dos primeiros séculos. Da parte de S.S. o intuito era natural e simplíssimo, repelir uma tal qual fraudulência, equivocamente piedosa, que envolverá a falsidade de uma assinatura, e violência de espécie nova, imposta à sua consciência. Não obstante, o episcopado católico, ardendo em espírito menos santo, assanhou-se com o desusado procedimento, como se arre pelo século IV algum discípulo de Arius ousasse, à face da cadeira de S. Pedro, contender sobre os davinos fundamentos da religião de Jesus. Todavia, o Ezenar, bispo de Viseu, protestara singelamente contra a falsificação de sua assinatura, denegando-se a subscrever a infalibilidade do Papa, como ninguém subscreveu nos primeiros 7 séculos da Igreja, tal qual e pelas mesmas palavras com que a declinou de si o Papa S. Gregório Magno, e como, há poucos dias, o protestou o eminentíssimo Dunlop na sua última pastoral. O que muito agravava a culpabilidade do nosso bispo não era a dúvida, era o protesto. Não crescia embora, mas, emudecesse.
O que era, pois, dignidade, foi malsinado de orgulho. O dissentir de seus colegas, em um acto a que todos porventura ligavam mínima valia, foi 28 havido em nota de rebelião própria dos heresiarcas que parvamente forcejavam porque as portas do inferno prevalecessem. Lamentável é dizer-se que este caso passou ontem, e que a mais pronunciada feição de tal conflito seria irrisória por conta de Roma, se não fosse profundamente triste. O Ezenar, bispo de Viseu, impassível às graves censuras e encontrado pela opinião de todos seus colegas, contentou-se bastantemente do aplauso da consciência, como quem, reclamando contra a falsificação do seu nome, praticava um mero acto de moralidade, sem discutir se os apoftegmas de Hildebrando ou as decretais de Isidoro Mercador deviam ser de novo aquecidos ao sol do século XIX. Uma comissão de 3 prelados procurou seguidamente o Ezenar, bispo, para lhe declarar que fora engano e não propósito a subscrição do seu nome no documento official. A esse tempo já o Ezenar de Antônio havia saído de Roma. A mesma comissão declarou o equívoco perante o embaixador de Portugal, pedindo que se transmitisse a satisfação ao prelado português, e se lhe pedisse que se houvesse por contente. Em Paris recebeu o Ezenar de Antônio o official do secretário da embaixada, relatando os sucessos, e solicitando o remate da pendência. Conveio-se no desejado termo de tão ruidoso quão simples incidente, bastando-lhe que 29 na legação portuguesa em Roma se inscrevesse, muito ao claro, que o bispo viziense não assignara nem mandará assignar a saudação ao pontífice, infalível e monarca. Recolhido à sua diocese, o tranquilo prelado enviou cópia de todos os documentos substanciais deste conflito ao Ministério da Justiça, esclarecendo o seu poder em Roma. O governo, acusando a recepção do relatório e documentos apensos, absteve-se do louvor e da censura. Nem o louvor se fazia mister ao sossego do pundonoroso bispo, nem a censura, se tamanho vilipêndio saísse emparceirado com a inépcia, poderiam molestá-lo senão como testemunho de impertinente ignorância ou refolhada hipocrisia. Entretanto, ao passo que uma parte da imprensa louvava a probidade do Ezenar de Antônio, fundamentando o elogio em racionalíssimos argumentos por nenhum modo atentatórios dos justos direitos da Teara Pontifícia, alguns menos sábios que pios autores da moradia perpétua do Espírito Santo no Vaticano, e do patrimônio do príncipe dos apóstolos, e da legitimidade monárquica de Inocêncio IV e João XX, e isso rirão contra o Ezenar, bispo de Viseu, já em periódicos mais ou menos trasladados mas cavadamente de Joseph de Mester, já em cartas impressas e subscriptadas com irrisório desplante e grosseiro desprimor ao douto prelado.
não redarguiu esses a semelhantes artigos e cartas 30 constantes de maravilhas trívias de sabatina do primeiro ano teológico com que usa estofar-se esta ordem de coisas piamente ignaras quase o autor de este opúsculo as escrevia em um tempo em que estudava história eclesiástica, provando assim que a não tinha estudado. Não redarguiu esses, porque não se ouve por deslustrado com censuras e nações que sai degenerando em parvoiçadas. O antigo mestre de sua congregação, o doutor em teologia, o letrado, o bispo não devia responder. Abstraído à política, e empenhado novamente nos seus cuidados apostólicos, apercebe-se para visitar o restante do seu bispado como remate à mais capital tarefa da missão episcopal quando foi convidado pelo Ezenar Duque de Loulé para ser parte no governo, cuja organização lhe fora encarregada pelo rei, em seguimento à queda do ministério Ávila. Inutilizadas as diligências, resignou o Ezenar Duque a melindrosa empresa. O caos assustava os mais intrépidos. Nem já os sedentos da honra de governar se atreviam a ensaiar a sua perícia pregoada nos comícios. Então foi chamado ao paço o Ezenar, bispo de Viseu, e convidado a organizar ministério. Aceitou. Corria-lhe obrigação de não esquivar-se a lances de alta responsabilidade quem se defrontara com todas as procelas políticas no decurso de 40 anos tempestuosos. Aquela crise 31 era certamente a da mais desnorteada mareação da nau descalavrada, mas urgia crer e pensar na possibilidade de salvamento, sendo desde muito o porto almejado do insigne escritor e parlamentar as reformas, os golpes fundos nos excessos, a amputação de abusos à mão tenente, sem atentar na jerarquia das classes ofendidas pela razoira econômica. Cuidou certamente o Ezenar, bispo de Viseu, que a dolorosa experiência dos altamos sucessos políticos seria forte alavanca para derruir obstáculos, manejada por pessoas cujos precedentes não iludissem a confiança da nação. Esta esperança, denotando o peito de rija têmpera, argue o não extremado conhecimento dos homens. Dificultou-se, ao mesmo tempo, a escolha de ministro da guerra. Lembrou o Ezenar bispo convidar-se o Ezenar Marques de Sá, em quem lustram honra acrisolada com emanentes predicados de bom juízo. Aceitou o Ezenar Marques a pasta e presidência. Aceitou porque esses não sabe quando um filho de Portugal possa justificar a evasiva do seu préstimo no serviço da pátria. Começou a funcionar o gabinete em 22 de julho de 1868. Todos os ministros eram alheios dos tumultos de janeiro que lograram a queda do Ministério Aguiar. Apesar disso, o programa da Revolução não podia ser melhorado ou substituído. O estandarte 32 discreta ou indiscretamente arvorado pelos impulsores portuenses, proclamar a batalha campal e inexorável às prodigalidades,
aos sacrificadores do povo, a voracidade dos encartados no cevo da fazenda pública. O lábaro era simpático, sem impedimento de, em crises análogas, desde muitos anos, desfraudado por mãos inexperientes ou ávidas, apenas ter vingado toldar o ambiente de umas poeiras, descondensadas as quais o que se via era as arcas do tesouro cercadas de gente nova com os vícios velhos. Seria desacordo, ainda assim, a vacilação do novo gabinete, se um desculpável ceticismo lhe agurentasse a crença nos princípios conclamados pelos tribunos. Adoptaram, pois, os novos ministros o programa das reformas, impetrada a autorização das cortes. O fundamento da política do ministério em que o Ezenar, bispo de Viseu, consubstanciava o espírito e atividade dos seus colegas, em poucas palavras se define, aumentar a receita e diminuir a despesa. Contra a ameaçadora forma de este moto de partido encapelaram-se para logo aversões filhas do interesse, ódios inconciliáveis de classes e indivíduos afeitos a considerarem legítimos os gozos da sua regalada posição. Como e quando se tinha operado o milagre de extirpar o egoísmo de cada um para melhorar a condição de todos. Quem tinha prometido ao novo 33 gabinete neutralizar pela justiça as forças congregadas dos descontentes? Em que ponto de apoio haviam de assestar a alavanca os temários reedificadores? 200 contos tinham sido aliviados ao ônus da despesa, quando as hostilidades, pouco tempo clandestinas, romperam clamorosas. O funcionalismo tinha por si a imprensa mais qua nunca descortês, iníqua e desenfreada. Os mais engenhosos e emanentes na categoria dos publicistas, apagando os lamos sagrados com que tinham ministrado no altar da liberdade os seus talentos de bem pensar e aconselhar, em dias da gloriosa perseguição, pegaram de escrever objurgatórias tenebrosas em que a soltura da ideia raras vezes se descasava da forma condigna. O ministério Viseu, na imprensa, era apoiado por poucos, mas desinteresseiros amigos, não querendo granjear algum com o dinheiro da nação. Os talentos postos a ganho refinaram na injúria quando se viram desdenhados como coisa funesta por tal preço. Dê aí as devassas ao recôndito da família, e o despejo das calúnias, que redundavam em desonra de toda uma terra onde para desentendimentos se havia fermentado na lama tão desaforada licença. Na hoste dos funcionários banjeou-se a legião dos engenheiros civis, classe bafejada no berço por tes prasperides e mimosa condição que julga-o-ais, no meio do abatimento e desconforto geral 34 a mais bem acondicionada em um peso opulento. Esta corporação, fadada para destinos incompreensíveis, ao ver atravancar-se-lhes o acesso a colocações ambicionadas, conjurou-se em hostilidade sanhosa dentro e fora do parlamento. Depois, os expoentes ao poder dividiam-se em ministros que tinham sido e ministros que queriam ser. Dos segundos,
o frenesi impaciente de governar desfechou em destemperos que a história séria não pode disputar ao domínio da baixa comédia. Tinha batido a hora em que se julgava com direito a uma pasta ou duas quem quer que tivesse aliado a ignóbil coragem de acirrar as aiareis da oposição à audácia de se julgar predestinado para salvar o país. Entre elementos assim desorganizadores espanta como o ministério pôde manter-se um ano sem extraviar-se da senda constitucional, escudando-se com a inconcussa honestidade de seus actos, respondendo aos motins do parlamento e das praças com imperturbável segurança. De entre os mais devotos do governo, muitos, atroados pelo estridor da oposição, começaram de sentir os vagados das consciências que se revirão. Alguns poucos, que o tinham contrariado em incidentes inevitáveis, sustentaram a probidade por tão distinta forma que não pôde o final desfecho inodo a LHA. Quando a frouxa maioria cuidou conjurar a tempestade, sacrificando 2 ministros menos favorecidos 35 de apoio, a pugna recrudesceu, porque os ministros retirados deixavam apenas 2 pastas, e os candidatos se haviam multiplicado a ponto que não caía em forças humanas fazer supurar tanta apostema de ambição debaixo das fardas de só 2 ministros. Simultaneamente, na Câmara Alta, um homem de letras florentas, acepilhada eloquência e bons quilates oratórios para mais úteis triunfos, profligou o ministério com inflamada pertinácia, ao mesmo passo que notáveis mediocridades vociferavam, provando que a sintaxe e prosódia não são condicionais para aplausos. Em esta extremidade, o Ezenar, bispo de Viseu, para quem tinha corrido um ano de acerbos dissabores e excruciantes desenganos, sentiu o desalento que prostra os homens de bem, e lhes não permite impor, por meios fortes, as rebeldias irracionais uns sentimentos que elas não aceitaram do procedimento liso e franco. Perdido o apoio em uma questão momentosa, o ministro do reino briosamente repulsou o alvitre de sondar o espírito da Câmara em outra votação. A insistência daria êxito à suspeita de que se estimbrava em permanecer ministro, disputando a sofreguidão febril de seu successor missão tão pouco para invejas. Demitiu-se o bispo de Viseu. O gabinete caiu. Esta nova, posto que esperada, impressionou 36 tristemente a maioria da família portuguesa. Em esta maioria é bem de entender que não se incluíam as classes prejudicadas pelas reformas. O elemento mais sensível e respeitável do país para quem o nome do Ezenar, bispo de Viseu foi caução de porvindouras prosperidades, era o povo que sustenta o funcionalismo, o povo agrícola, o povo industrial, o povo que labuta no tracto mercantil. Para muitos a missão do ex-ministro do reino, embargada por cobiçosos e pérfidos a meio caminho, deixou como inexequível qualquer tentamento de prosseguir na ladeira, cuja escabrosidade incute medos a quem já viu as ganâncias que oferem os reformadores arrojados.
Quem não sentiu pungimentos de saudade do poder foi o ex-Enar. De Antônio Alves Martins. Se ele poder esquecer as injúrias da imprensa e a maleabilidade das consciências em que esteava a inteireza da sua, hão de sobrar-lhe memórias dolorosas de um ano de vida desassossegada e fora do remanso de seus estudos e das consolações da sua recatada beneficência. O povo que, há pouco, o saudou com amoroso entusiasmo, reinvocou-o ainda, em dias que se vão preparando para grandes provas. E o ex-Enar, bispo de Viseu, voltará de novo à luta e ao sacrifício, terminando o ciclo glorioso de sua vida, qual a começara, em prol da liberdade, cujo berço ele embalou entre ferros. Fim 1 no reinado do ex-Enar. Rei de Sebastião é que os religiosos, regulares da terceira ordem, amantes da pátria, do serviço do rei, da sua glória e do zelo da religião católica, a exemplo dos distintos missionários, que tinham frutificado tanto na Ásia, foram à infausta jornada de África, acompanhando os seus parentes e amigos, capelães dos terços e das naus de transportes, em serviço da coroa, ficando desde aqueles dias conservado o distinto lugar de capelão-mor das armadas reais em religiosos de esta congregação. Por especial graça dos soberanos de esta monarquia. Frei Vicente Salgado. Compêndio histórico da Congregação da Terceira Ordem de Portugal. Lisboa 1793, oitavo, pag 71, e seguinte. Ao mesmo propósito, veja o arcebispo Cenáculo nas Memórias Históricas, apêndice 2, arte sobre a capelania-mor, pag 297, onde vem transcriptos excerptos das ordenanças de Marinha de Felipe IV. Não pareça prolixa e descabida a nota. Há poucos meses que mais de uma gazeta presumidamente ilustrada fingia ignorar que os capelães da Armada eram obrigados ao exercício desse ministério. O proveito de esta simulada ignorância rendia tão somente aos publicistas injustos a satisfação de poderem denegrir o ministro do Reino, de 1869, de miguelista em 1832, porque andara por aquele tempo em navio do governo na qualidade de capelão. Não são estas imperícias as de que mais se peja a liberdade de escrever. Seria mister que a ignorância fosse, por meio da Gazeta, contagiosa para que semelhantes aleivosias vingassem. 2 Nos apontamentos sobre oradores parlamentares em 1853 por um deputado, O.S. Enar. Joaquim Eliodoro da Cunha Rivara, lê-se acerca do ex-Enar. Alves Martins, tem fisionomia carrancuda e é um pouco desabrido no seu trato. Quando agride o contrário, não usa precauções oratórias, nem cuida em lhe dourar a pílula. Está sempre em ocasião próxima com o ex-Enar. Antônio da Cunha e, se travam luta, não ficam a dever nada um ao outro. 3 Em 1849, José da Silva Passos,
fiando demasiadamente da nossa idoneidade para historiador, nos convidou a escrever, sob sua influência, a história da Junta do Porto. Como lhe perguntássemos que valor devíamos dar ao 9 de outubro escrito pelo Ezenar Alves Martins, nos respondeu o ex-ministro da Junta. Alves Martins não simpatizava conosco. Se o tivéssemos feito ministro da guerra, tudo isto tinha voado em uma barrica de pólvora. José Passos, gracejando, consoante o seu dínio ou às vezes brincão, em aquelas palavras desconcertadas de sentido e substância, elogiava involuntariamente a atividade resoluta de Alves Martins, e censurava a acomodatícia e transigente índole de alguns seus colegas postos em trabalhos onde o seu temperamento sofria grande violência. End of the Project Gutenberg e-book de Antônio Alves Martins, Bispo de Viseu, esboço biográfico update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg Trademark Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work,
without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
Item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.E9 If you wish to charge a for distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective,
you made mandatory funding writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, these works provided to users, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2 Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3
Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. The full Project Gutenberg license.